Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Estamos aqui numa sequência de videoaulas resolvendo as questões do processo seletivo do vestibulinho do Cotuca. Por enquanto a gente está corrigindo o processo seletivo Cotuca 2023, que foi o pessoal que prestou em 2022 para entrar em 2023. A gente está aqui na questão 16, lembrando que a gente não começou na questão 1, a gente começou na questão 13, que é as 12 primeiras de português. A gente está aqui na questão 16. Nessa questão vai usar conceitos de porcentagem, por isso que eu gravei antes dessa aula uma aula especialmente de porcentagem, para você aprender aí como calcular porcentagem. Então, se você não viu essa aula de porcentagem, vou deixar aqui um card aqui para você ir nessa aula e assistir essa aula de porcentagem. Depois você vem e assiste essa aula, né? Agora, se você já tem uma certa familiaridade com porcentagem, já sabe trabalhar bem com porcentagem, quiser ver a resolução dessa questão, pode ficar aqui também, tá? Mas está lá a aula certinho para você aprender e conhecer bem mais sobre o cálculo de porcentagens. Lembrando de novo, eu vou ler essa questão, mas se você ainda não tentou resolver ela, pausa o vídeo, tenta resolver a questão sozinho. Depois que você tentou responder sozinho, aí sim você vê a minha resolução. Vamos lá para a resolução. Leia o trecho da notícia publicada em 19 de julho de 2022 no site UOL. O álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022 chega às bancas só em 15 de agosto, mas a pré-venda começou já na segunda-feira, dia 18, no site da Panini. O pacote com 5 figurinhas custará R$ 4,00, o dobro do preço cobrado em 2018. Então, na Copa do Mundo de 2018, cada pacote com 5 figurinhas era R$ 2,00. Em 2022 dobrou, né? Foi para R$ 4,00. No ano do último Mundial. A alta do preço das figurinhas superou a inflação acumulada no período, segundo o levantamento feito pelo UOL usando a calculadora do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Enquanto os pacotinhos passaram de 2 para 4 entre março de 2018, mês do lançamento naquele ano, a junho de 2022, alta de 100%, a inflação registrada nesse meio tempo foi de 30,5%. Ou seja, de 2018 até o ano que lançou a figurinha em 2018, o mês, né? Até o mês que lançou a figurinha em 2022, a figurinha saiu de 2 para 4, ou seja, um aumento de 100%. Por que um aumento de 100%? 100% seria o preço total, concorda? Então, se a figurinha custava antes R$ 2,00, o que era 100%? Era o preço total, R$ 2,00. Se ele aumentou outros 2, ele aumentou 100%. Quanto que é 100%? 2. Ele custava 2, aumentou mais 100% mais R$ 2,00, foi para R$ 4,00. Então ele aumentou 100%, tá? Ele pegou 100% que era o total, dobrou. Aumentar 100% é a mesma coisa que dobrar. Só que se você vê, segundo aqui o jornalista, a inflação acumulada nesse mesmo período, lá de 2018 até 2022, a inflação acumulada foi de 30,5%. O que é a inflação acumulada? Aí você vai pegando inflação, por exemplo, mês a mês. Ah, nesse mês de janeiro de 2019 foi tanto, de fevereiro de 2019 foi tanto, de março. Você vai pegando a inflação de mês a mês. E aí você pega essa inflação toda, junta tudo num período só, para ver. Na média, um produto lá em 2018, na média custa quanto mais caro hoje? Na média, que é a inflação acumulada, é 30,5. Então, se você pegar um produto lá em 2018, na média vai estar estaria, né, 30,5% a mais, ok? 30,5% a mais o preço em 2022 do que em relação a 2018. Então a pergunta é, qual deveria ser o preço do pacote de figurinhas em 2022 se o aumento correspondesse apenas ao valor da inflação no período considerado, ou seja, estava R$ 2,00. E se ele aumentar só a inflação, em vez de aumentar 100%, que é o que aconteceu, e se aumentar só a inflação de 30,5%? Qual que seria o preço justo ali para ser vendido em 2022, levando em consideração essa inflação aí que ele levantou acumulada. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso calcular 30,5% de R$ 2,00 e aumentar isso. Tá? Na aula passada a gente viu que tem duas formas. Ou a gente calcula 30,5%, ou a gente pensa que é o seguinte, eu vou pegar 100%, 100% é o que? É o preço total, e aumentar 30,5%. Tá? O que é 100% mais 30,5%? É 130
100,5%, tá? O que eles fizeram, eles pegaram 100%, que é o preço total, e colocaram outro 100%, ou seja, pegaram R$2, que era o 100%, colocaram outro 100%, dobrou, virou R$4. Mas aí o jornalista fala o seguinte, e se a inflação, a pergunta fala, né? E se ele levasse em consideração a inflação? Ele pegasse o preço antigo, que era 100%, e aumentava 30,5%. Então 100% mais 30,5%, 130,5%. E aí eu vou resolver isso, eu vou calcular 130,5% de R$2. E aí tem algumas formas de resolver que a gente viu na aula que eu passei ontem para vocês, tá? Vamos fazer aqui pela regra de 3, mas aí você pode fazer do jeito que você preferir. Lá na regra de 3, eu vou colocar aqui uma para o dinheiro e uma para a porcentagem. Aí é o seguinte, o dinheiro é o seguinte. A gente tem... A gente tem que R$2 corresponde a 100%, tá? Então, o preço cheio, antigamente, né, era R$2. Então, 100% era R$2. Agora, o que ele vai acontecer? Eu quero ver quanto que custa 130,5%. Ou seja, se 100% era R$2, e aumentando 30,5%. Ou seja, e 130,5% vai ser quanto? Quanto que é o preço aumentando 30,5%? Aqui a gente já vai encontrar direto o valor já do pacote da figurinha aumentado 30,5%. Mas lembrando na aula passada, se a gente, em vez de colocasse aqui só o 30,5%, a gente só ia ver o tanto que aumentou. Aí a gente teria que somar o 2, né, para ver o tanto que ia ser o novo preço da figurinha. Mas vamos colocar aqui 130,5%. Vamos multiplicar em cruz. Né? 100 vezes x dá 100x. 2 vezes 130,5. Tá? Então vai ser 130,5 vezes 2. Multiplicar por 2 é fácil, tá? Eu vou fazer até de cabeça. Que é o seguinte, ó. 130 vezes 2 dá 260, tá? Então, se fosse só o 130 vezes 2, 260. Meio vezes 2 é 1. Então, vai dar 261, tá? Se você quiser fazer na mão, pode fazer na mão, não tem problema. Mas 130,5 vezes 2 dá 261. Agora é só passar esse 100 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Dividir por 100 é fácil, né? Você pega aqui o 261, a vírgula está aqui no final, dividir por 100, a vírgula vai andar duas casas para trás. Então vai ser o quê? 2,61. Esse é o preço, 2,61, aqui ó, a resposta, ó, C. Terminou. Esse é o preço, 2,61, se a Panini aumentasse o valor da inflação acumulada. Ou seja, se ele pegasse lá o preço de 2018, R$2, e aumentasse 30,5%, que é a inflação acumulada, o preço que deveriam cobrar é 2,61. Tudo bem? Mas não foi isso. Eles aumentaram bem mais que a inflação. Eles acabaram aumentando aí 100%. Importante é, você entendeu essa questão? Espero que tenha entendido. Se não entendeu, vê a aula lá sobre porcentagem, rever essa videoaula, mas espero que vocês estejam gostando dessas aulas. Abraços e bons estudos a todos.